ao Senhor, queridos. Fique à vontade, gente. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Para quem não me conhece, eu sou a Índia Siqueira, né? Eu sou escritora, eu tenho um livro. O nome do livro é Algo Dentro de Você. E no decorrer da mensagem eu vou estar falando sobre o livro, tá? Não vou falar muito agora não, porque a mensagem ela se enquadra dentro do livro. E o tema é o processo no propósito. E eu creio que Deus vai falar tremendamente com você. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu creio que se você veio aqui, você vai sair transformado, renovado, mudado, para mudar o que está lá fora. Porque habita e existe algo extraordinário da parte de Deus dentro de você. Então, se habita algo dentro da sua vida, não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você continuar do mesmo jeito. Se habita algo na sua vida, o que habita em você veio para transformar esse mundo e essa nação. Amém? Desde quando eu entrei aqui, eu já senti que tem algo diferente. Então, eu gostaria que você, no seu lugar, colocasse a mão no seu coração e uma mão na sua mente e que você declarasse com a autoridade que o Senhor delegou para você, com a autoridade que Ele colocou dentro de você, você vai declarar que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não irá sair da mesma maneira que você entrou. Se você veio aqui, é por um propósito. Se você veio aqui, é por um motivo. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Mesmo para vocês também que estão assistindo de casa, vocês poderiam estar assistindo qualquer outra coisa, mas se você está aqui, é para você ser transformado, é para você ser mudado. Então declare aonde você estiver, que você não sairá da mesma maneira que você entrou. Você, depois de ouvir essa palavra, você vai ser mudado, transformado e vai compreender o poder do processo na sua vida, o poder do propósito na sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo 16:35. E diz o seguinte: E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Amém? Muitos aqui conhecem a história de Moisés, mas antes da gente poder entrar, eu quero falar um pouco da história de Moisés. Moisés, ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que desde o nascimento dele já tinha um propósito. Desde quando ele nasceu, ele já tinha algo extraordinário, ele já era escolhido e separado por Deus. Por quê? Naquele tempo que ele nasceu, era o tempo de todos morrerem, de todas as crianças que estavam nascendo, era o tempo de morrer. Mas Moisés, ele foi escondido. E ele foi, olha como Deus faz as coisas, ele foi escondido depois de um tempo. Tiraram ele dali, colocaram ele no rio. E ali a princesa encontrou ele, a filha de Faraó encontrou Moisés. Dali Moisés começou a habitar com o Faraó. Mas Moisés compreendeu que Deus havia chamado ele para mudar uma nação. Deus havia chamado ele para mudar uma história. Assim como cada um de nós que estamos aqui. Em Jeremias diz que nós fomos separados desde o ventre da nossa mãe, que fomos escolhidos e gerados por um propósito maior. Então desde o seu nascimento você precisa compreender que há um propósito dentro de você, que na sua vida existe algo extraordinário, e quando existe algo da parte de Deus, não podemos ser o mesmo. E foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés, ele despertou, Deus despertou algo na vida dele tão grande, que ele compreendeu que ele poderia ser como o Faraó, que ele poderia ficar lá governando no palácio, ser um top do top, mas ele preferiu ficar com o povo, ajudar o povo, porque Deus tinha separado algo para ele fazer. E é assim com cada um de nós. Deus reserva algo para cada um de nós fazer, e quando Ele fala para a gente fazer, a gente tem que fazer. Nunca quis escrever um livro, nunca veio na minha mente para, você tem sonho de escrever um livro, você tem um anseio? Não. Mas quando Deus falou, Angel, você vai escrever, Angel, a capa é assim, Angel,
É desse jeito. E eu falei para Deus assim, Deus, não tem como. Mas sabe o que acontece? Já fazia parte do processo, no propósito que Ele tinha para minha vida. Já fazia parte do que Ele já escreveu para mim. Já fazia parte da minha história. E mesmo eu falando para Deus o seguinte, Deus, eu não sei escrever, eu não sei o que falar. Deus falava para mim, senta e escreve, porque as palavras sou eu que vou dar. Entenda uma coisa, quando Deus dá, não é do seu jeito, não é como você quer. Quando Deus dá, é Ele que vai fazer, porque não é sobre você, é sobre Ele. E foi assim com Moisés. Moisés começou a compreender que quanto mais ele andava com Deus, mais não era sobre ele, mais era sobre o que Deus tinha na vida dele. E aí a gente começa a entender que Moisés, ele não quis ficar lá com o faraó e ele quis ajudar o povo, porque ele compreendeu que tinha algo para a vida dele. Você pensa comigo. Moisés teve o primeiro encontro com Deus quando ele tinha 40 anos. Ele teve um encontro com Deus, mas ele já era escolhido por Deus. Às vezes a gente tem um encontro com Deus bem mais tarde, mas a gente entende que a gente faz parte do propósito, a gente faz parte do reino. Eu sempre compreendi que eu era filha de Deus, mas eu não manifestava a filiação. Quando você manifesta a filiação de quem te criou, algo destrava e você consegue entender o porquê de estar aqui, o porquê de ser criado. E o primeiro encontro com Deus que Moisés teve foi na sarça, quando a sarça ardia e não se consumia, e Deus começou a se apresentar para Moisés, e Deus começou a se revelar para Moisés. Isso está em Êxodo 3, e a partir daí Moisés entendeu que precisava viver para Deus. E Moisés disse para Cristo, eis-me aqui. E depois, ele começou a andar com Deus e começou a descobrir cada vez mais o que Deus tinha para a vida dele. Em Êxodo 4, ele começa a falar para Deus o seguinte, Moisés, ele era gago, e ele falava para Deus assim, Deus, eu não sei falar, ninguém vai me ouvir. Às vezes a gente fica nessa, né? A gente está fazendo as coisas para Deus, a gente fica, Deus, ninguém vai querer, quem vai querer, quem vai fazer? Ei, se Deus colocou algo dentro de você, é para fazer, se levanta e faça, porque não é sobre você, nunca foi sobre Moisés, foi sobre o que tinha dentro de Moisés. E aí ele começou a falar para Deus, não vão me ouvir, eu não sei falar. E Deus falou para ele, quem foi que criou a boca? Imagina Deus falando isso para a gente, mandando fazer algo e você falar, eu não sei. Quem foi que criou? Quem é o dono de tudo? O Senhor. Então não limite Deus, porque se Ele é o dono de tudo, Ele que vai fazer por você e através de você. Amém? E aí Deus começou a falar isso com Moisés. E depois de um tempo, Moisés tinha 40 anos. Passou 40 anos, Moisés com 80 anos foi falar com o faraó. Olha o tempo que durou de Moisés e falar com o faraó até ele compreender o que Deus havia reservado para ele. Compreenda uma coisa, não é porque Deus falou que vai acontecer do dia para a noite. Compreenda uma coisa, não é porque Deus declarou uma palavra para você que vai acontecer hoje ou vai acontecer amanhã. Não é sobre isso. Nós temos que entender o tempo de Deus. Temos o Cronos e temos o Kairos. Nós não vivemos no mesmo tempo de Deus, mas se a gente se alinhar, a gente consegue viver tudo aquilo que Deus reservou para a nossa vida. Mas não podemos falar assim, porque falou tem que ser agora. Não, se veja cumprindo o propósito agora, se porte agora. A mesma coisa, falar assim, Deus te chamou para ser pastora, para ser pastor, porque eu creio que tem pastores, pastoras, missionários, evangelistas, tem gente que vai cumprir o que Deus colocou na vida de cada um de vocês, mas não é porque Deus falou para você que vai acontecer no imediato. Não, existe um processo para que isso aconteça na sua vida. Amém? Porque Deus, durante um tempo, Ele vai te preparando e te fortalecendo. Então, com 80 anos, Moisés foi falar com Faraó. E ele começou a conversar com Faraó. E falou, Faraó, olha só, a gente tem que libertar o povo. E Faraó não deixava. E Moisés falava e Faraó não deixava. E aí começou a vir as pragas. E começou o mover de Deus. Já havia começado, agora começou a ser manifesto. Com 120 anos, Moisés morreu. Agora a gente vai introduzir para a pregação. Processo. Ele é no latim, que diz processos, ação, adiantar-se. O povo
povo dos hebreus foram libertos, mas eles ainda viviam lá. Eles ainda viviam em cativeiro. Porque não adianta a gente receber uma palavra de libertação e não sermos libertos, e não sermos tratados, porque não muda em nada. Eles tinham maná, coluna de fogo, coluna de nuvem. Eles tinham nuvem, coluna de fogo. Eles tinham comida, eles tinham água. E aonde eles estavam com o faraó? Eles eram escravos. Eles reclamavam todos os dias. Mas quando eles começaram a sair de lá, eles continuaram reclamando. Não adianta. Quando o Egito está dentro de você, você precisa tirar o Egito dentro de você. Porque não adianta você ir para outro lugar. O Egito vai permanecer dentro de você. Aquele povo era um povo de coração duro, era um povo incrédulo, era um povo murmurador, era um povo desobediente, não confiavam em Deus e se sentiam perdidos. Moisés libertou aquele povo. E durante o processo, na caminhada de Moisés, o que aconteceu? Moisés ia conduzindo aquele povo e ele ia buscando mais e mais de Deus, daquilo que Deus tinha separado para aquele povo. Deus havia separado algo extraordinário para aquele povo, mas aquele povo não estava conseguindo enxergar. Só consegue enxergar o propósito quem está alinhado com Deus. Só consegue enxergar aquilo que Deus quer quem está alinhado. Relacionamento. A cruz, ela é assim e ela é assim. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com os homens. Não inverta a posição da cruz, porque senão nada vai fluir. Primeiramente, relacionamento com Deus. E o que Moisés tinha era um relacionamento com Deus. Moisés tinha um relacionamento a ponto de ficar 40 dias num monte e a face dele resplandecer. Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus. E às vezes o que falta em nós é o mesmo relacionamento que Moisés tinha com Deus. A gente vai falar assim, não é possível. É possível. Para Deus não há nada impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não crê. Esse é o problema. A gente não tem fé o suficiente. E Moisés, levando aquele povo, conduzindo aquele povo, mostrando para aquele povo que era Deus que estava fazendo. É lógico que para Moisés não foi fácil. Moisés, ele teve que esperar. Moisés, ele teve que parar. Você tem noção do que é Moisés carregar aquele povo? Podendo fazer um percurso que duraria 40 dias, durar 40 anos. Você imagina? A gente às vezes está acostumado, né, com fast food, que é tudo assim, ó, rápido. Ei, com Deus não é assim. Infelizmente, vou falar para você. Felizmente. Sabe por quê? Para a gente receber as coisas de Deus, a gente necessita ter maturidade. Não adianta a gente querer muito de Deus. Não adianta a gente querer muito. Ai, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma família, eu quero casar. Você está preparado para receber tudo isso? Moisés, ele teve que esperar 40 anos para conduzir aquele povo. Podendo ter um percurso de 40 dias, um percurso que seria reto. Eles andavam em círculo. 40 anos, você imagina, 40 anos com o povo falando, 40 anos com o povo murmurando, e mesmo assim Deus não desamparou aquele povo, mesmo aquele povo murmurando, mesmo aquele povo falando, olha, eu preferia a cebola de lá era bem melhor do que o maná que está aqui, eu já estou cansado de comer essa comida, eu já estou cansado de ficar andando, minhas pernas já estão doendo. Não adianta a gente murmurar no meio do processo. O processo, ele serve para nos fortalecer. O processo, ele serve para nos preparar para algo ainda maior. Nada é fácil. Na vida de Moisés não foi fácil. Você imagina ter que permanecer fiel, mesmo não enxergando para onde ele estava indo. Você imagina permanecer fiel, mesmo sem uma direção certa. Só ouvindo aquilo que Deus tinha para falar, só ouvindo aquilo que Deus tinha para conduzir. Você acha que é fácil? É lógico que não é, mas Moisés compreendia que ele estava sendo direcionado por Deus. Moisés confiava e tinha fé que ele chegaria no destino. E que por mais que ele não chegasse, porque ele não entrou na terra, porque ele ia levar alguém ali. E foi assim. Aquele
aquele povo não entrou. Quem entrou foi Josué e Calebe. E os filhos que nasceram lá. Mas aquele povo murmurador, desobediente e que não confiava em Deus, não entrou. E é a mesma coisa com a gente querendo ir para o céu. A gente quer julgar, a gente quer falar. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos tratar aquilo que tem dentro de nós. Porque se a gente não trata dentro de nós, a gente não consegue expor aquilo que Deus tem para fazer através de nossas vidas. E o que Deus estava fazendo com Moisés era um processo moldando ele. No teu processo, Deus vai te moldar. Deus vai te mostrar as coisas que são e que não são para ser. As coisas que precisam ser retiradas. Mas no nosso processo com Deus, a gente tem que entender que a gente tem que ter fé, que a gente tem que permanecer e que a gente tem que confiar o tempo todo em Deus. Você não precisa ter uma direção, algo exato. Que, eu vou fazer isso daqui agora. Não, confia em Deus, que o resto Ele vai fazer. Eu não tenho dinheiro, eu não sei falar. Ei, confia em Deus, que o resto Ele vai fazer. Estão falando isso, estão falando aquilo. Ei, confia em Deus, que o resto Ele vai fazer. Moisés falou a mesma coisa. Ei, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. E Deus falou assim, confia em mim, que eu que vou colocar as palavras na sua boca. Então eu falo a mesma coisa para vocês. Confiam em Deus, que o percurso já está preparado, que o destino já foi escrito, que o seu caminho já foi determinado, que existe uma promessa dentro de você, e você vai se firmar nessa promessa, independente do processo, independente de quem for se levantar, vai se levantar, mas vai se levantar para cair, porque já foi derrotado toda a palavra contra, porque Deus enviou o seu Filho naquela cruz, para que pudéssemos ter vida em abundância, porque já foi consumado. Naquela cruz, Ele já carregou tudo naquela cruz. Então não tem por que a gente já falando assim, não tem como, não dá. Jesus não colocou limitação nenhuma. Jesus poderia ter colocado qualquer limitação para cumprir aquilo que Deus havia colocado para a vida dele. Mas em nenhum momento Jesus colocou limitação. E nós colocamos um monte de limitações em nosso caminho. A gente fala, não dá, não tem como. Ei, se foi Deus que te escolheu, e se foi Deus que te separou, você só está nessa terra para cumprir um único propósito. Que é ser preparado para pregar o Evangelho. Às vezes, passar pelo processo é muito difícil, é muito doloroso. A gente acha que não vai conseguir, mas é Deus moldando o nosso caráter e falando assim, confia em mim. Muitas das vezes eu pensei em parar, eu falei, não vou escrever livro não, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E Deus falou para mim o seguinte, confia em mim, porque eu já escrevi o seu destino. Confia em mim. Sabe o que acontece? A gente olha para o agora, a gente só vê isso daqui. Ei, Deus não só vê isso daqui, como Ele vê o que está atrás disso. Deus, Ele não só vê uma coisa, Deus já vê tudo o que vai acontecer na sua vida. E eu falava, Deus, eu não vou conseguir. E Deus falava, confia em mim. Quando a gente coloca na nossa mente, talvez, não sei, pode ter certeza que você já está declarando que você não vai conseguir. Mas quando você coloca dentro do seu coração, eu posso, eu consigo, porque eu não estou sozinha. Eu posso, eu consigo, porque eu tenho algo extraordinário dentro de mim, que me define, que me dá uma identidade e que faz com que eu manifeste a filiação do que eu fui chamado. Tem um pastor que contou para mim o seguinte, Angel, eu não posso... O que Deus faz na nossa vida é um processo de maturidade que dói. Crescer dói. A gente não quer crescer. Mas tudo que nasce grande é defeituoso. Um bebê, ele não nasce com 13 anos de idade. Não tem como. Um bebê, ele não nasce muito grande. Não tem como, porque senão ele tem problema. A gente aprende isso. E ele falou para mim, se eu pego e dou uma chave de um carro para um bebê de 2 anos, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai conseguir ligar o carro e ir para onde ele quer? Não, porque ele não tem maturidade para compreender o que ele precisa fazer. Agora, se eu pego e dou a chave para um adulto, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o carro. Olha a diferença. Preste atenção. Quando Deus coloca algo para você
e te mostra o caminho, e mostra as dificuldades que você vai ter, é te preparando para o processo e para a bênção que está lá na frente. A bênção, ela está lá na frente. Você não foi chamado para paralisar no meio do caminho, você não foi chamado para ficar estagnado no meio do caminho, você foi chamado para atravessar. Assim como o povo atravessou o Mar Vermelho, você não foi chamado para parar no meio do caminho. Imagina se aquele povo parasse e falasse assim: nossa, mas não tem como, o que Deus vai fazer? Porque às vezes a gente faz isso, né? O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Não tem como. Ei, se o meu Deus é maior do que tudo, se o meu Deus criou tudo, por que eu coloco um empecilho no agir dele? O Senhor nos chama para irmos cada vez mais fundo, para irmos cada vez mais além com Ele, mas às vezes colocamos barreiras. Ei, o processo, ele vai determinar quem vai ser você lá na frente. Porque precisamos passar pelo processo calados e confiantes em Deus. Assim como Jesus passou. Jesus, ele ficou como um cordeiro mudo. Você tem noção de tudo que Jesus passou por nós e o que estamos fazendo por Ele? Às vezes dói, né? Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar. Deus não te chamou para parar. Se Deus colocou isso na sua vida, é porque Ele está agindo e te dando maturidade para você compreender que lá na frente você vai ter problemas, mas você vai conseguir enfrentar. Porque você já passou por um probleminha agora, mas lá na frente vai ter um ainda maior. E Ele vai mostrar que se Ele foi Deus na sua vida com um problema pequenininho, Ele ainda vai ser Deus com um problema grandão. Não importa o tamanho do problema. Deus, Ele é Deus no probleminha e Deus, Ele é Deus no problemão. Deus, Ele não se limita. Ele simplesmente é Deus. Às vezes a gente fala assim: não, tá bom viver só isso daqui. Não, tá bom, eu quero... Você se limita a viver algo raso. Deus não nos chama para vivermos um relacionamento raso. Deus nos chama para viver um relacionamento de intimidade, de constância. Um relacionamento que precisamos abrir mão de toda a nossa vontade. No processo você tem que abrir mão de todos os seus desejos, de toda a sua vontade, de tudo aquilo que você quer. Porque a vida não é tua, a vida é de Deus. E quando eu comecei a passar pelo processo de Deus na minha vida, eu compreendi que não era a faculdade que eu queria, que não era o destino que eu planejava, que não era o futuro que eu planejava, porque Deus falou o seguinte: larga tudo e vem comigo. Quando Deus chama aqueles discípulos, Ele fala para mim, Ele fala o seguinte: larga os seus pais, larga tudo que está aí e me segue. E foram. A gente com Deus é a mesma coisa. Larga tudo que está aí e segue a Ele. Mas a gente fala assim: não, eu quero levar isso daqui, eu quero levar isso daqui. Se você quer levar, você infelizmente não vai conseguir. Lembra do jovem rico? Deus falou: dê para os pobres. E ele falou: com Deus é sim, sim ou não, não. Com Deus não há meio termo. No processo tem luta, tem dor, mas tem vitória no final. Tem luta, tem dor, mas tem vitória no final. Eu creio que Moisés ficou muito decepcionado quando compreendeu que ele não iria entrar na terra. Mas eu também creio que Moisés ficou muito feliz, porque a vida dele foi um instrumento para que outras pessoas entrassem lá, na terra prometida. Ele deixou um legado para a geração dele. Ele deixou uma inspiração. O que estamos deixando aqui? Não nascemos só para aprender a mexer no celular e a estudar, não. Estamos aqui para deixar um legado para a nossa geração. O que estamos fazendo com o que Deus colocou em nossas mãos? O processo nos faz ser mais forte e nos faz entender que não é para desistir no meio do caminho. Eu creio que Moisés deve ter pensado muito em desistir. Ei, mas você não vai desistir. Compreenda uma coisa: Deus já definiu o seu futuro, o seu destino, aonde você vai chegar. Então não é no meio do caminho que você tem que parar. É aí que você tem que compreender que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É a gente tomar as palavras de Paulo para dentro das nossas vidas.
Essa é a realidade do Evangelho. É a gente buscar, é a gente orar sem cessar. Porque o diabo, ele vai colocar o tempo inteiro, falar para você o tempo inteiro: você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar algum. Ei, o nosso Deus é maior. Então aquilo que Deus falou é aquilo que eu sou. Eu não vou ouvir aquilo que dizem ou aquilo que o diabo tenta impor. Não, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou o herdeiro, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. Eu tenho um destino, eu tenho um propósito. Não importa o tamanho do meu processo, não importa o tamanho da dificuldade, eu tenho um Deus que é maior do que tudo na minha vida. É seguirmos confiante em Deus, em rumo de uma promessa. É seguirmos confiante em Deus, compreendendo que temos um destino. Lembra quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela? Quando ele falou para Abraão: olha para as estrelas, vê se você consegue contar. E Abraão falou que tentou, não conseguiu, e falou o quê? E Deus falou para ele: assim será a sua descendência. Deus estava mostrando para Abraão o seguinte: às vezes, o que Deus tem para você é muito maior que você não consegue ver agora. Deus estava mostrando para Abraão: você está conseguindo ver a grandeza do que eu tenho para você? Abraão não estava conseguindo enxergar direito. Mas quando Deus falou para ele: a sua descendência será ainda maior do que isso, ele compreendeu que se ele andasse, vivendo a palavra que Deus tinha declarado para a vida dele, ele ia viver coisas extraordinárias com Deus, ia passar dificuldade, mas ia compreender que o Deus dele estava do lado dele. Porque quando Jesus morreu, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Consolador para vocês. Vocês não ficarão sozinhos. O Espírito Santo estará do seu lado, o Espírito Santo estará dentro de você, intercedendo 24 horas por dia. Então, por que você ainda se sente sozinho se o Espírito Santo, a Trindade, habita dentro da sua vida? Não há motivo. Sabe quando há motivo? Quando a gente escuta aquilo que o diabo fala. Você está sozinho, mas para olhar para dentro de você. O que habita dentro de você? Se Cristo está em mim, eu conheço o que habita em mim. Se eu ando com Cristo, eu conheço que Cristo está em mim. E eu creio que Deus vem nos chamado para impactar uma geração, para mostrar uma geração que é possível, que tem como e que é fácil. É fácil. Sabe por que é fácil? Porque com Deus a gente consegue levar tudo na leveza. Porque a gente consegue entender que Deus está cuidando de cada detalhe. Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer o livro. Eu sempre juntei porque eu sabia que um dia eu ia precisar para alguma coisa. Eu não tinha dinheiro no final para pagar o livro. Eu tinha metade do dinheiro e não dava para pagar. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu falava: meu Deus, e agora? Porque eu escutava aquilo que o diabo estava falando. Mas quando eu cessei a voz dele, eu falei: se Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus falou para mim que para ele o livro já está pronto, eu vou confiar em Deus e vou compreender que o dinheiro para ele não há nada. E eu sei que os meus pais não podem ter condição agora, mas alguém vai me dar esse dinheiro para fazer o livro. E eu seguia confiante nisso. Alguém vai me dar, alguém vai me dar. Passaram 4 dias, uma pessoa que eu não conheço foi lá e me deu dinheiro para pagar o resto do livro. E aí, é Deus ou não é Deus? Deus supre todas as nossas necessidades, mesmo quando a gente não compreende. Deus, Ele faz tudo. Deus, Ele me deu uma corretora para corrigir o livro inteiro. Eu não tinha dinheiro, a corretora fez pelo amor. Deus me deu uma editora, eu não tinha ninguém. E Deus me deu o dinheiro para fazer o livro quando eu não tinha. Deus me fez passar pelo processo de espera e fez com que eu amadurecesse cada vez mais e compreendesse que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus me fez compreender que não é para parar no meio do caminho, que Ele não chama ninguém para parar no meio do caminho. No meio do caminho você não vai conseguir encontrar o que tem lá no final. No meio do caminho você vai encontrar só um horizonte. Mas quando você vai, você consegue encontrar além do que está lá. É o olhar com a visão de Deus.
É compreender que se você está passando por qualquer processo de dificuldade, de tristeza, é você não olhar para isso, mas olhar para Deus. Deus, Ele faz com que a gente passe por essas coisas para nos mostrar que Ele continua sendo Deus. Olha a vida de Jó. Deus, Ele continuou sendo Deus, mas sabe qual foi a diferença em Jó? Jó entendeu que Deus, Ele era Deus na doença, na dificuldade, no problema. Mas sabe o que falta em nós? Orar, jejuar e buscar ao Senhor. Sabe o que falta em nós? Relacionamento e intimidade com Deus. Sem relacionamento e sem intimidade com Cristo, não conseguimos chegar aos lugares mais altos. Quando eu compreendi que eu precisava ir para Deus, eu entendi que eu precisava largar tudo o que eu estava fazendo e seguir a Cristo. Mesmo não conseguindo enxergar o que tinha lá na frente para mim, eu entendi que eu fui criada para viver um propósito ainda maior. Por mais que você não entenda, por mais que você não consiga ver agora, Deus te chamou para cumprir algo aqui na terra. Porque se não fosse para isso, Deus já teria te levado. Então, se você está aqui, entenda que é por um único propósito. É para você ir mais fundo. Ai, mas eu não sei o meu propósito, eu não sei o que Deus tem para mim. Busca, ora, jejua. É isso que falta na gente, relacionamento e intimidade. Sabe por quê? É Deus que revela, é Deus que fala quem você vai ser, é Deus que diz a sua identidade, é Deus que te mostra. Tem uma história que um pastor contou para mim, que depois dessa história eu mudei a minha percepção, que era o seguinte. Tem um homem estava querendo nadar em um lago, mas ele não sabia nadar. Deus estava do lado deste homem. E aí Deus falou o seguinte, e aí um homem falou assim: poxa, eu tenho vontade de nadar, mas eu não sei nadar. E aí ele falou, e Jesus falou o seguinte: você quer nadar comigo? Eu vou com você. E aí ele falou assim: não, mas eu não sei, eu tenho medo, eu vou me afogar, eu não vou conseguir. E aí ele falou assim: vamos, eu estou do seu lado. E não tinha ninguém em volta. E aquele homem falou assim: tá bom. E Jesus foi andando com ele devagarzinho. E a água começou a vir aqui, e aquele homem começou a sentir medo. E Jesus foi falando: ei, eu estou com você. Eu estou do seu lado, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E aquele homem falou: tá bom. E é assim que Deus faz no processo. A gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que não vai dar certo. E Deus está o tempo todo falando: confia em mim, confia em mim, confia em mim, porque eu estou fazendo. E aquele homem começou a ir cada vez mais fundo. E ele começou a parar de olhar para os problemas, parar de olhar para o medo, de olhar para as dificuldades. E ele começou a confiar naquilo que Deus estava falando. Eu estou aqui. E aquele homem mergulhou. E quando ele voltou, ele falou: Jesus, eu consegui mergulhar. E Jesus falou para ele: quer ir mais fundo? E ele falou: quero, vamos. E eles foram mais fundo. E quando eles voltaram, Jesus falou para ele: ei, você quer ir mais fundo? E aquele homem falou: sim, eu quero. E depois eles voltaram: ei, você quer ir mais? E cada hora Jesus falava para ele: quer ir mais, quer ir mais? E ele falava que sim. Quando ele voltou, havia uma multidão de pessoas naquele redor. Todo mundo falando: ei, agora é minha vez, agora eu quero ir, agora eu quero ir. E aquele homem começou a falar assim: ei, eu fui muito fundo, eu quero ir mais, vamos todo mundo, vamos todo mundo, vamos todo mundo. Sabe o que é isso? O poder da influência. O poder de acreditar e o poder de compreender que com Cristo podemos ir cada vez mais fundo, podemos ir cada vez além. E quando vamos, não é algo que fica só em nós, é algo que ele começa a ser gerado através de nós. Porque quando uma pessoa vê que você está indo cada vez mais fundo, ela vai querer conhecer aquilo que você está vivendo. E no final da história, todo mundo começou a ir mais fundo com Deus. Deus tem uma promessa que colocou dentro de você. O propósito não é maior do que a promessa. O processo, não é maior do que a promessa. O processo não é maior do que o seu Deus. O nosso Deus e o nosso propósito é maior do que qualquer adversidade, qualquer dificuldade. Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos.
Compreenda uma coisa. Deus está neste lugar. Deus tem algo para fazer em você. No começo, nós falamos o quê? Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Vamos continuar declarando isso. Tem uma passagem que diz que Deus, Ele nos lembra de tudo aquilo que Ele fez para nós. Esqueci como que é agora, está em Jeremias. Nós vamos cantar um louvor. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos elevar a nossa mente, o nosso coração no mais profundo. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos esquecer que tem alguém do nosso lado. Vamos esquecer. Imagina que está só você e Deus no seu quarto. Você que está em casa, faz a mesma coisa. Esquece quem está ao seu redor. Esquece. Ore como você nunca orou. Leia a Bíblia como você nunca leu. Busque a Cristo como você nunca buscou, porque os dias são maus. Mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que há algo dentro de mim e há algo maior do que tudo que está em minha volta. E no livro, ele falou exatamente sobre isso. Ele fala sobre o nosso processo, a nossa transformação, sobre o que precisamos entender, que Deus, Ele não é um inquilino em nossas vidas e nem merece ser tratado como um inquilino, mas que Ele é um morador. Então, se Deus é um morador, precisamos tratar Ele como um morador. Precisamos compreender que se somos templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo não vive de qualquer maneira e não sai de qualquer maneira. Então, é as nossas roupas, é a nossa vida. Não é só o que está dentro, é o que está fora também. É a nossa conduta de vida. Não adianta a gente vir para a igreja e lá fora fazer outra coisa. Ei, é ser a mesma pessoa aqui dentro e lá fora. É você olhar a sua roupa e falar assim, poxa, com essa roupa eu iria na igreja? É você estar lá fora e falar, com essa roupa eu iria na igreja? Por mais que seja uma bermuda, é você ter noção de que Deus, Ele não habita em templo, Ele habita dentro de você. Então não é porque você vai no templo que você fala assim, essa blusa está longa, agora eu posso ir. Não, a blusa curta, você vai lá fora. Deus não está só aqui, não. Na verdade, Deus não está aqui na igreja. Deus está dentro de você e você é a igreja. É você compreender que se você vai com uma blusa curta lá fora, você também pode vir com uma blusa curta para a igreja. Mas a gente não vem por conta de respeito. Amém por isso. Mas Deus está dentro de você. Cadê o respeito com o que está dentro de você? Amamos a Deus, às vezes, da boca para fora. E não declaramos, muitas das vezes, que amamos a Deus. Saímos por aí, indo a qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e depois vamos à igreja. Não, depois vamos tomar Santa Ceia. Depois vamos fazer isso. Ei, está errado. Deus habita dentro de você. Deus, Ele está em você. E Ele está em você para mudar a sua vida e para te mostrar o que está certo e o que está errado. Comece a pensar assim, eu faria isso na igreja? Se você entender que não, lá fora também você não pode fazer. Feche os seus olhos. Comece a se lembrar de tudo aquilo que Deus já falou para você. De tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. De todas as promessas. Que Deus veio te chamado para ser pastor. Que Deus veio te chamado para alcançar multidões. Que Deus veio te chamar para ir a terras inalcançáveis. Comece a lembrar. Ei, você foi gerado por um propósito maior. E para ti eu vou. Ei, compreenda que você foi chamado para cumprir o propósito que Deus declarou para a sua vida. E para ti eu vou. Indo a ti. E para ti eu vou. Para ti eu vou. Comece a entender
que você foi chamado para cumprir algo ainda maior. Ei, que se Deus está em você, não é para viver da mesma maneira. Se desprenda. Vamos, Deus está neste lugar. Vamos, eleve. Ei, não é para nós, é para Deus. Então eleve a sua adoração, a sua oração, a sua mente para Cristo. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo, Declare isso. Ei, Deus está te lembrando o porquê de você estar aqui. Ei, Deus está te mostrando. Ei, abra os seus olhos sobrenaturais e veja o agir de Deus. teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, e para ti eu vou. Deus estava te mostrando e te lembrando que você é filho amado, herdeiro e co-herdeiro. Deus está te mostrando e te lembrando que você foi chamado para cumprir algo maior. Deus está te mostrando e te lembrando que o teu lugar não é paralisado, não é estagnado, não é parado no meio do caminho, é vivendo o que Ele te chamou para viver. Ei, compreenda algo, não tem mais para onde você ir. Agora a sua vida é para Cristo. Afundamos e deixamos tudo para trás. Ei, rumo a Cristo. Ei, o meu alvo é Cristo. Ei, nada vai me impedir para chegar aonde Deus destinou. Afundei meus barcos no lugar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Ei, você só tem Deus. Ei, não tem mais para onde você ir. Você foi agarrado pelo perfeito amor. O perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
Você que compreende que não pode parar no seu processo, eu quero te chamar aqui na frente. Você que compreende que não vai parar no meio do seu processo, eu quero te chamar aqui na frente.